Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica propõe-lhe hoje descobrir mensagens e desafios de textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o cônego António Rego, jornalista, e o padre Vítor Gonçalves, pároco na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos centrar atenções em textos da Bíblia, e são textos propostos pela liturgia para uma festa que encerra um ciclo, não é assim, Padre António Rego? Que significado tem esta festa do batismo do Senhor e, sobretudo, que contexto merece ela no fim de um ciclo do Natal? Boa tarde. O batismo do Senhor aqui colocado é o fim de um ciclo e o início de outro. Penso que talvez valesse a pena a gente refletir sobre uma coisa. A festa de Natal parece breve. Há ali o Advento, que é a preparação, há depois aqueles dias da celebração, que até às vezes nós pensamos que são efêmeros e que são inúteis e que até são mentirosos porque não correspondem ao conviver do cotidiano. Todavia, quer do ponto de vista teológico, litúrgico, é uma festa extremamente importante. A da Páscoa é mais importante. Mas pensei neste Natal, o que se juntou de pessoas em casas, em convívios, em solidariedades, quer no mundo católico, quer no não católico, como a palavra Natal foi traduzida de tantas formas, no fundo, na sua essência, no amor que nos trouxe Jesus. Agora, indo a esta festa do batismo, e rompe com uma grande manifestação de Jesus, quer no próprio batismo que ele recebe, quer no que isso significa de projeção. Os céus estavam fechados, e veremos isso em Isaías, vimos isso no Advento. Abriram-se os céus com o batismo de Jesus, e foi a água, e foi o fogo, e eu diria, foi depois a projeção em toda a cristandade. Permitia-me dizer só mais uma coisa. É a festa também do nosso batismo. E eu gosto... De cada cristão. De cada cristão. De cada cristão. E gosto também de ouvir aquela descrição antes da benção da água, desde o início. A água, o Espírito sobre as águas, o Espírito depois, as águas depois que abriram, digamos, a porta da libertação do povo, a água que saiu do peito de Jesus, sangue e água, a água como elemento de remissão, como elemento de salvação. Penso que também estão nesta festa. Um conjunto de elementos simbólicos que ganham toda a humanidade em sintonia em diferentes momentos. Entretanto, liturgicamente, terminamos um ciclo. O ciclo de Natal termina exatamente na tarde das vésperas do dia do batismo do Senhor, e depois abre-se outro ciclo que também tem, digamos, a sua importância, apesar de parecer um tempo comum, um tempo de normalidade, onde não acontecem grandes festas, onde o cotidiano, digamos, ganha a sua dinâmica própria. É esse o específico e o importante do tempo comum? Esse cotidiano da vida de Jesus? Exato. A nossa vida tem ciclos. Nós somos marcados pela festa, somos marcados também pelo cotidiano, eu diria, pela rotina renovada das nossas vidas, e o tempo comum na liturgia tem esse aspecto. Iremos conhecendo Jesus progressivamente no evangelista que nos vai revelando a sua entrada na vida pública, e depois que naquele tempo que vai fazer um noviato, que é a Quaresma, que irá preparar-nos para a grande, grande festa, que é a da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. Padre Vítor Gonçalves, neste itinerário que a liturgia propõe, que limiar é este que a festa do batismo de Jesus pode constituir entre o fim e o início de ciclos? Eu creio que é sempre o limiar de nos refontalizar, irmos à fonte, e a fonte mete água, não é? À nossa própria fonte e à nossa dimensão batismal. Porque o grande perigo é que o batismo, um bocadinho, se calhar como os outros sacramentos, serem atos apenas em si, sem consequência e, quase diria, sem preparação. E no caso do batismo, cada um nem se lembra, quase sempre, exatamente, não é? E iniciarmos este tempo novo, sempre com esta festa do batismo, e é muito interessante que ela, no ritmo litúrgico da Igreja, é recente para aquilo que é a história da Igreja. Ela foi instituída em 1960, precisamente na 8ª da Epifania,
independentemente de daqui a uns dias ainda celebrarmos uma festa muito ligada ao Natal, que é a apresentação do Senhor a 2 de Fevereiro. E o seu sentido foi mesmo esse de alicerçarmos sempre, ou bebermos na nossa fonte, essa vida nova que nos vem de Jesus pelo batismo. E esse viver novo que o batismo também implica, porque a tal tentação de olhar para os sacramentos como acontecimentos fechados é retirar-lhe a sua força maior. O que eles têm é sempre futuro, e o futuro comprometido. E é aí que se calhar nós não gostamos muito, porque ser batizado, mais do que ter sido batizado, é o grande desafio. Por isso, até liturgicamente, claro, nós olhamos para a Páscoa como o grande tempo batismal, precisamente até pela dinâmica quaresmal, mas este pode ser um domingo onde até, se as comunidades tiverem essa oportunidade, provavelmente se calhar de crianças ou de bebés, fazer um batismo na celebração, na própria missa. Acontece em algumas comunidades. E acontece em algumas comunidades. Neste ano da fé, por assim dizer, é uma ocasião, creio eu, muito grande de agradecermos o dom do nosso batismo. Não nos lembramos dele, mas podemos reatualizá-lo, agradecer os nossos pais, os padrinhos, lembrarmos até o padre que nos batizou, que se calhar nunca conhecemos, mandar uma carta de agradecimento aos padrinhos. Era um dinamismo que na catequese procurámos fazer em algumas comunidades. Por isso acho que é uma festa verdadeiramente bonita para este início de um novo tempo. Posso acrescentar aqui uma pequena nota a esta esplêndida e bonita explanação do Padre Vítor? Há algumas comunidades que celebram o batistério como um local, de facto, a porta da fé. Ou seja, um local onde se celebram onde se celebra o batismo. E até em alguns batistérios está aberto um livro onde cada qual pode ir, neste ano da fé, escrever algo sobre o seu batismo. Há lá uma caneta e há lá um livro, e sei que há paróquias que já têm esse livro bastante preenchido. Como há também à porta do batistério as 3 fórmulas do credo que nós podemos dizer. Como há a distribuição do credo também às pessoas, que foi dito no batismo, para as pessoas levarem para as suas casas. Também veio uma pagela lá da paróquia e tenho na mesa de cabeceira, e todos os dias posso estar com muito ou pouco sono, mas passo sempre os olhos por um daqueles credos e, de facto, dá-me a noção do que foi significativo para mim, mas, sobretudo, para a humanidade inteira, a grande festa do batismo, que hoje em Jesus é corporizada com a água, com o fogo, com a voz do Espírito, com este é o meu Filho muito amado. Uma forma de dar sentido e valor também a este batismo de cada cristão e também à festa que se celebra. Vejamos que sentido é proposto para esta festa que as comunidades celebram a partir dos textos que são escutados nas Eucaristias. A primeira leitura é do livro de Isaías, no capítulo 42, e Padre António Rego fala de um misterioso servo. Quem é ele? Quem é esse misterioso servo? É o servo de Yahvé. É interessante a gente situar um bocadinho desta leitura. Ela está no final quase do exílio da Babilónia. O povo está quase desanimado, está farto de ver túneis sem nenhuma luz. E Isaías é que vai sempre iluminando os seus corações, a dizer que o fim do exílio vai acontecer, como aconteceu também o primeiro exílio no Egito e se realizou. Agora, nessa esperança e nessa festa que é proclamada aqui, há um elemento aqui muito subtil do servo de Yahvé. Isto é, alguém que se veio oferecer para puxar para essa libertação, para exercer essa salvação. E aqui, obviamente, que Isaías está a ligar a Jesus Cristo. Isto é um texto messiânico. O servo de Yahvé, a um ponto, o libertador é a festa, mas também é aquele que se oferece, que se imola, para que todos tenham a vida e tenham a abundância. E por isso, este batismo, digamos, é de água, mas é de fogo também, porque já ensinou, de alguma forma, o elemento sofredor do servo de Yahvé. Este servo, Padre Vítor Gonçalves, vem instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Sim. O texto de Isaías é muito interessante porque revela as características desse servo, que nós depois vamos ver com as expectativas do Messias, que de facto muitos esperavam o tal Messias revolucionário, um Messias poderoso, guerreiro, combativo, à maneira se calhar do rei David, com os seus exércitos. Mas aqui já vem descrito a maneira
com que este servo se vai revelar. Não gritará, não levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega, proclamará fielmente a justiça. Quer dizer, é uma missão, e no fundo estamos aqui num texto eminentemente de missão, que revemos em Jesus, e em Jesus revemos em nós, na Igreja, nos cristãos, nos que são discípulos de Jesus, que é uma missão feita a partir do interior e da simplicidade com que se chega ao coração das pessoas. Diríamos, não é à bruta que se converte ninguém. É verdadeiramente salvando aquilo que parecia estava perdido, não é? A cana está fendida, então vamos acabar de a partir. Está a torcida a fumegar, as imagens próprias do ambiente rural sem eletricidade. Então vamos apagá-la. Não. Jesus não apaga nada, Deus não apaga nada. A missão deste servo é a missão de cada batizado? Absolutamente, porque a nossa missão entronca na missão de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Está lá tudo esclarecidinho. Se quisermos perguntar-nos, mas qual é a minha missão de cristão? É olhar para a missão de Cristo e para as atitudes de Cristo. E elas já são como que pré-anunciadas neste servo. Só uma outra coisa, este tema, tomei-te pela mão, formei-te, fiz de ti a aliança do povo e da luz das nações, com uma missão concreta de libertação. Abrir os olhos aos cegos, tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. E, de facto, essa missão é de uma atualidade extraordinária, porque se há tempos de trevas, sem ir para o Senhor dos Anéis e do Tolkien, que agora voltou com o Hobbit, com esse filme que aí está, este é um tempo particularmente onde as trevas tendem a ganhar e a luz de Cristo faz tanta falta. Passamos a análise ao texto da segunda leitura que se escuta neste domingo. Não sei se é acrescentar alguma coisa, Padre António Rego. Eu penso que o Padre Vítor disse muito bem a originalidade da mensagem cristã e de Jesus Cristo, do poder dele. Onde é que ele trabalha? É nos corações das pessoas, é na libertação das pessoas. Quem pensaria que ele viesse instaurar um reino de força ou de violência? E eu passo isto para o poder, para a própria Igreja, que ela tem que imitar também neste serviço esta simplicidade, esta entrega, esta forma de proclamar o reino. Isto é, de facto, um apelo muito forte a nós não escorregarmos nunca para a tentação de pensar que a Igreja, como poder, é que presta o seu serviço. É como serviço que ela exerce a sua missão. Tem que colocar no centro esta palavra, este exemplo que a palavra servo aqui quer significar. E que Isaías encaixa perfeitamente em Jesus. Faz, digamos, esta ponta admirável. Mas já agora, e perguntava-lhe de que forma é que, de facto, essa atitude é compatível com uma estrutura que é global, que é mundial, que tem o seu peso, que tem o seu poder por isso também, não é? E a própria estrutura da Igreja é isso. Eu julgo que já estão ultrapassados até aqueles argumentos ou aquelas objeções de que a Igreja é poderosa, de que a Igreja tem muita riqueza por existir o Vaticano, ou por existir um museu, ou por os paramentos também poderem ter alguma solenidade. Eu creio que as pessoas já perceberam que a ritualização da fé precisa também ter alguma visibilidade dos seus sinais. Mas o que ninguém desculpa à Igreja é se ela faltar naquilo que ela chama a caridade. O mundo laico chama-lhe, a solidariedade. Mas se ela não inspirar a conversão do coração das pessoas em todos os momentos para que aconteça a justiça, aconteça a verdade, aconteça a igualdade, aconteça a fraternidade entre as pessoas, eu penso que hoje já se reconhece que ela tem essa missão como anunciadora da paz, e ela pode ter um grande... E tem, vemos através de Bento XVI, que é ouvido, por exemplo, no caso da Síria agora, como a sua voz está a ser também, de alguma forma, interpelante para os diversos poderes, para que eles possam ajudar a instaurar a paz numa terra de guerra, ainda por cima, com um valor histórico e bíblico de grande importância. Portanto, a Igreja tem o seu terreno muito bem demarcado, e eu acho que se deve purificar cada vez mais das formalidades e de tudo o que for contrassinal. Tem de o fazer,
para cercear. Quando não faz, é cobrada muito mais por isso. Exatamente. Agora não podemos ir também com análises simplistas que, digamos, reduzam a nada, como também o amor humano, a relação entre as pessoas, digamos, a vida do cotidiano, se faz também com... E poderíamos, enfim, seguir nessa análise, que é sempre sem fim. Em todo caso, passamos ao texto da segunda leitura, do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, até porque, creio, está em sintonia com as considerações que acabava de fazer para António Rego. Se olharmos para este exemplo que é apresentado à comunidade, quando, isso posso sintetizar numa frase, passou fazendo o bem. É o desafio que resta para cada um, desde todos os tempos, para cada homem e mulher de igreja? É um grande programa. É um grande programa de vida, fazer o bem. É um grande elogio, é um grande epitáfio. Digamos, é o melhor que se pode dizer sobre qualquer pessoa. Mais que a riqueza, mais que a sabedoria, mais que o poder, mais que a abundância, é fazer o bem. E penso que no encalço deste senhor, que passou a vida fazendo o bem, houve muitos que seguiram esse rastro e espero que nós sejamos dignos também, nestes 2000 anos, de seguir esse rastro. Depois, as concretizações, eu penso que não se podem dar para cada situação. As pessoas têm a sua consciência, têm os seus casos concretos das suas casas, das suas famílias, dos seus trabalhos, dos seus países, das suas culturas, e aí é que tenho que fazer esta pergunta, como eu tenho de fazer, como todos temos de fazer, como é que eu posso passar a vida fazendo o bem? E dentro, depois, nós veremos noutras circunstâncias, dentro dos dons que cada um recebeu, poderá pôr isso em abundância ao serviço. Padre Vítor. Aqui há um aspecto importante, são palavras de São Pedro, do apóstolo Pedro, em casa de Cornélio, o centurião romano, e com uma dimensão de reconhecer que, de facto, Deus não faz acepção de pessoas. E esse era um tema nevrálgico nas primeiras comunidades. Claro, não é? Claro, porque aqui nós vamos... A distinção entre judeus e pagãos, Exatamente, etc. Vamos ver a circunstância de Pedro reconhecer que aquela comunidade, aquela casa, portanto, aquela comunidade familiar, é uma comunidade que está aberta a Deus e não só, que Deus também escolhe. E por isso, ele vê, antes destas palavras, o Espírito Santo descer sobre eles. E por isso vai batizá-los. Então vemos como aqui, e a ligação ao batismo está aqui presente, esta força do Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desce também sobre a comunidade daqueles que lhe abrem o coração, que aderem a ele, independentemente de serem judeus. Essa novidade extraordinária que depois São Paulo vai levar ao extremo, né, o apóstolo dos gentios, é aqui também muito importante. Esse reconhecer que em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Eu acho admirável esta expressão, porque aquele que o teme e pratica a justiça, cá está, pratica a justiça aquele que faz o bem, aquele que liberta dos que estão oprimidos pelo demónio. E porque... Como no servo de Yahvé. Exatamente, porque Deus estava com ele, Deus está com eles. Creio que esse é um aspecto importante. Este exemplo das primeiras comunidades é o exemplo que perdura, e estes dinamismos, estas tensões que perduram em qualquer tempo, em quem quer ser seguidor, em quem quer ser batizado. Sim, embora a tentação sempre de algum gueto, de algum grupo de perfeccionistas, de tentação um bocado da exclusividade, é grande. Portanto, eu creio que o desafio sempre de como Pedro, e Pedro até era representativo daqueles que se calhar tinha mais dificuldade em reconhecer isso, era o apóstolo a quem Jesus tinha dito: sobre ti construirei a minha igreja, eu diria, fica desarmado perante a força de Deus. É isso, deixar-nos desarmar perante a ação do Espírito Santo, onde menos esperamos e em quem menos esperamos. E analisamos o texto do Evangelho, lido neste domingo também, para António Rego, capítulo 3 do Evangelista Lucas. Onde se apresenta o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, eu acho que é uma peça fundamental da história da salvação. É aqui que ele é consagrado como Messias, como profeta. É aqui que se revela o Pai, o Espírito Santo, o fogo. É aqui que também, digamos, se abre toda a riqueza que significa o batismo. Em cada pessoa, porque nós também somos sagrados, consagrados, somos sacerdotes, profetas, reis, através do batismo. Portanto, esta iniciação que nós temos vem a partir desta, digamos, desta erupção admirável da plenitude de Deus em Jesus Cristo como o Messias, como o Redentor. Eu vejo daqui uma consequência muito concreta para a sacralidade
total da vida humana. Da vida que Deus nos concede e da vida que nós recebemos no nosso batismo. E com a vida não se brinca. A vida merece ser respeitada. Cada pessoa quase que precisava ser adorada na sacralidade que traz. Cada pessoa é sagrada. Somos sagrados por Deus, como também Jesus Cristo teve essa sagração e essa consagração no batismo. Portanto, teologicamente é essencial este elemento. Não é que Jesus, quando chegou, não trouxesse a plenitude do ser, mas essa vai-se revelando também ao longo da sua vida, e no batismo tem o primeiro, digamos, grande momento dessa consagração. Padre Vítor Gonçalves, cada batizado ouve da parte de Deus esta frase: tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Digo muitas vezes as celebrações dos batismos, e se são crianças, digo aos seus pais para que lhe digam: olha, esta palavra tem a ver contigo, porque é mesmo a força de facto salvadora, e nesta linha, como dizia o padre Rego, da vida já como dom, mas depois da vida como projeto, da vida com a sua grandeza infinita, expressão desse amor de Deus. Portanto, estamos aqui num contexto de facto amor, e que São Lucas dá uma característica dessa intimidade que nasce entre o cristão e o pai, entre o pai e o filho, que é único que refere que Jesus estava em oração. É algo muito importante no Evangelista de São Lucas, no Evangelista São Lucas, que vai ser o nosso companheiro ao longo deste ano, particularmente, e essa dimensão da oração sublinha essa relação filial, essa relação viva que existe entre Deus e cada um de nós. Precisa de ser alimentada. Depois, um outro aspecto muito importante, e uma vez que vamos entrar na Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos, já no próximo dia 18, é tão bom nós sentirmos que entre as diferentes confissões cristãs, e principalmente as grandes igrejas, o sacramento do batismo é reconhecido. É a nossa base fundamental. Depois podemos diferenciar nos outros sacramentos, mas o batismo é o nosso alicerce, o que nos dá uma alegria muito grande. Eu agora, na minha comunidade, vou receber uma criança que foi batizada no rito ortodoxo e que está num processo de viver a sua fé também na nossa comunidade. Eu vejo muito também brevemente um grande apelo, brevemente, não é? Um grande apelo à revalorização do batismo nas nossas comunidades. Penso que há um cuidado muito maior agora em preparar os pais e os padrinhos, é não fazer um batizado. Eu até distingo o batizado de batismo. Muitas vezes o batizado perguntou assim: onde é que a gente pode ir almoçar? Então vamos lá à igreja mais perto, como às vezes se faz com o casamento. Ora bem, o nuclear, o central é o batismo, é este sacramento. E depois, digamos, prolonga-se noutra festa. A consciência dos pais, a consciência e a importância dos padrinhos, a responsabilidade que há em cada rito. E eu sei que há pais que guardam a vela, que guardam o vestido, para ir um dia explicar aos seus filhos como é que foi o seu batismo. Penso que este ano da fé podia, e eu sugiro, fazer-se uma visita ao batistério com cada criança, dizer: foi aqui que tu recebeste a vida. Os pais deram a vida, mas houve uma maior ainda, que foi a vida. Fica esse gesto e esse muito simples a fazer-se neste dia do batismo. Muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.